Olá, irmãos, a paz do Senhor, boa noite a você que nos assiste. Entra no ar, direto do templo, aqui da Renovar em Cristo, mais uma live, Conhecendo a Palavra com o pastor Paulino. Momento de aprender, momento de concentração e um momento que, por sua misericórdia, Deus nos permite estarmos aqui em comunhão, estudando e crescendo no entendimento da sua palavra. Como você está? Como foi a sua segunda-feira? Agora, vamos deixar lá fora todas as coisas que não edificam e que não irão colaborar para o nosso aprendizado. Vamos dar total atenção a esse momento. E eu peço desde já que você compartilhe, envie o link no grupo do seu PG, chame as pessoas que você conhece para que assistam também a mais esse conteúdo. Vamos orar, irmãos, entregar esse momento nas mãos do Senhor para que a vontade dele seja soberana em mais uma transmissão? Oremos então. Senhor Jesus, obrigado, Pai, te agradecemos por estarmos aqui, Pai. Nos conduza conforme a tua vontade, Pai. Nos usa como ferramentas, Pai, para pregar o teu evangelho, para levar a tua palavra, Jesus. E nos permita, Pai, fazer bom uso dessa ferramenta que colocas em nossa mão, Pai, a internet. Muito obrigado, Jesus, por mais uma segunda-feira. Obrigado, Jesus, pela vida de cada pessoa que nos assiste, que nos acompanha neste momento. Entrego em tuas mãos, Pai, e oro pela vida do pastor Paulino, que vai ministrar o conhecimento da tua palavra para todos nós nesta noite. Nos conduza, Pai, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Assim oramos. Obrigado, Jesus. Amém. Iniciamos então, irmãos, a nossa live Conhecendo a Palavra com o pastor Paulino desta segunda-feira. Lembrando, interaja nos comentários. É muito importante que você interaja. Qualquer dúvida que você tenha, digite abaixo e ela será respondida também. Pastor Paulino, a paz do Senhor. Paz, meu amado, como é que tá? Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Como é que foi a semana? Tudo certo, graças a Deus. Bênção pura? Amém. Amém. E o friozinho vem, Pois e o friozinho é. vai. Né? E a gente aproveita quando o friozinho vem, aquela sopa, né? Claro. Né? Aquela sopa no capricho. De fundamento. É. E nós temos hoje ali uma pessoa conhecida sua, né? Nos visitando, Hoje, né? Meu pai está nos visitando aqui, como é o seu nome Pedro. Seu Pedro, né? Seu Pedro Lá está nos de visitando. São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste. Nos Seja visita bem-vindo, seu Pedro, no nosso meio. Deus abençoe. Os bastidores nos assistindo. Isso, e ali está o Miller também operando, né? E o Nayan e o Diego lá, né? Na nossa central. Amados, graça e paz seja convosco. Nós estamos já faz algumas semanas falando sobre o Senhor Jesus Cristo, que é o tema central e a base do cristianismo. Nós estamos falando sobre aquela passagem no livro de João, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: está consumado. E aí nós temos durante a semana trazido para os irmãos o entendimento do que é que estava por trás. O que aconteceu antes, durante e depois quando Jesus disse está consumado. Por exemplo, quando Jesus diz está consumado, ele estava resgatando o ser humano do seu estado caído. Ele também estava derrotando Satanás e seus demônios depois quando ele ressuscita, mas começa na cruz. O caminho que nos leva ao Pai hoje passa pela cruz de Jesus Cristo, quando o véu do templo rasgou do alto a baixo. Ele também cancelou o domínio do pecado sobre a nossa vida. Continuamos pecando, mas a palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Em quinto, o Senhor gerou paz entre nós e os homens, tá? Reatando de novo, através do seu sangue, do seu sacrifício, a comunhão com Deus. Pagou a pena pela morte, foi o que nós falamos segunda-feira passada. E hoje nós vamos falar sobre cumprimento das dores do Messias. Quero que você fique ligado e vamos começar já, né? Amém. Como diria no bom caboclês, vamos começar já de vereda, né? Agora, a nossa maratona pela palavra, pelos caminhos da palavra de Deus. Livro de Isaías, capítulo 52,
no versículo 14, parte B. Aliás, eu quero dizer para você que esse é o único capítulo, tá? Que começa, capítulo 53, que começa no capítulo 52. Por quê? Porque foi feita uma divisão errada, né? Então ele começa, o capítulo 53 começa no capítulo 52, no versículo 13. E daí no versículo 14, na parte B, nós temos assim: o seu parecer, aqui é Isaías, aproximadamente 700 anos, testificando acerca do Messias. Tá? Ele diz, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer. A sua aparência, mais do que dos outros filhos dos homens. O que Isaías está vendo aqui? Isaías está profetizando e está tendo uma revelação de Deus da pessoa de Jesus Cristo na cruz. Então, diante dessa revelação, ele fala acerca de Jesus e é o que nós vamos hoje, né, debater, é o que nós vamos hoje falar, eu e o meu amigo, meu fiel escudeiro, meu irmão em Cristo, o Anderson. Amém. Irmãos, eu quero lembrar a vocês que é muito importante que vocês participem e tirem as dúvidas, porque é o momento que nós temos para fazer esse estudo. Então você já percebeu, assunto como sempre, falar da palavra do Senhor é interessantíssimo, hoje não seria diferente. Então colabore, participe, colabore também com o versículo, com a passagem bíblica aqui abaixo. Vamos fazer um grande estudo e você já sabe, essa é a característica que nós temos aqui. Os irmãos estudam juntos, até mesmo nos comentários. Então vamos retomar todo esse engajamento porque ele é importantíssimo também para alavancar por meio do algoritmo a transmissão. Pastor. Amém. Então veja assim, ó, o que nós temos? Nós temos Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele como 100% natureza divina e 100% homem, ele passa por sofrimento diante dos seus algozes, que eram os soldados romanos. O que nós temos? Nós podemos citar o seguinte: primeiro, ele ficou transfigurado por causa dos açoites, que nós acabamos de ler. Acabamos de ler que ele ficou tão transfigurado mais do que o filho dos outros homens. Não sei se é uma citação indireta, está falando dos dois ladrões da cruz, ou os demais que eram também o quê? Crucificados. Tá? Foi colocada uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, mas não só foi colocada, ela foi enfiada na cabeça de Jesus e batiam com um pedaço de pau, um pedaço de porrete, né, na cabeça de Jesus. Ele também foi esbofeteado, tá? Os soldados cuspiram em Jesus, vestiram ele com um manto vermelho de escarlate, que era uma das vestimentas dos soldados, e bateram em Jesus, né? Amarraram Jesus no tronco e através de um azorrague romano, que era tipo um reio, que na ponta tinha pedacinhos de ossos, ou pedacinhos de ferro que dilaceravam a carne, e lá então eles bateram em Jesus até cansar. E também ele ficou transfigurado por causa da carga de pecados de toda a humanidade que foi colocado sobre ele, porque até então ninguém havia suportado isso. Nós acabamos de ler agora aqui no livro de Isaías, tá? Que ele ficou tão transfigurado que o homem diz de Deus, fala, Isaías, que ele não tinha parecer e nem formosura. O que é parecer? Não dava para identificar o rosto do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, sofreu por causa também da incredulidade do seu povo. Olhe bem, Isaías capítulo 53, versículo 1. O Isaías pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito ao ministério de Jesus como o sacrifício, como cordeiro? A quem se manifestou o braço do Senhor? E também olhando para João, capítulo 1, versículo 11, o que diz lá? Ele, quem? Jesus, o cordeiro, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus quem? Os seus irmãos judeus. Veio para o que era seu, ou veio para os seus, mas eles não o
aceitaram. Em terceiro lugar, tornou-se desprezado, tá? Desprezado, tá? E também se tornou indesejável. Quantas vezes ele foi tocado, foi esvoaçado, quantas vezes não aceitaram Jesus quando entravam em algumas aldeias, pediam que ele se retirasse. E aí o Isaías 53, no versículo 3, ele diz assim: era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, outras passagens falam no trabalho, de quem os homens escondiam o rosto. E essa cena de esconder o rosto, o que é? Vergonha. Tá? Quando um filho faz alguma coisa, uma pessoa que é de relação nossa, a gente coloca a mão no rosto assim, ó, pronto. É censura de vergonha. Como de quem tem os homens, tá? E escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso nenhum. Ou seja, durante todo o ministério de Jesus, alguns criam, mas uma grande maioria o rechaçava. E aí, irmãos, também podemos falar em quarto lugar, que ele passou pelas dores de carregar a cruz. Parte ele carregou a cruz durante a sua ida para o local da crucificação. E ele chegou também ali e foi o que? Pregado. A cruz foi colocada no chão, Jesus foi deitado de braços abertos, né? E pregaram as suas mãos e pregaram os seus pés. E aí foi firmado ali por causa do meu e do teu pecado. E alguém, sabe, irmão Anderson, alguém disse assim, que não foram os pregos, olha só, não foram os pregos que mantiveram Jesus pregado na cruz. Porque Jesus podia clamar por uma legião de anjos. Quando ele foi preso lá no Getsêmani, tá? Ele podia clamar pelos anjos quando ele estava sendo julgado. E ele podia clamar a Deus e Deus mandaria legiões de anjos para tirar ele da cruz, arrancar os pregos e levar ele para o céu. Afinal de contas, qual é o pai que não se dói pelo seu filho? Mas ele não fez isso. Não foram os pregos que sustentaram Jesus na cruz. Foi o amor que ele tinha por mim e por você e a obra que ele tinha que realizar lá na cruz. E a obediência, pastor? Obediência também, né? Muito bem. Nós entendemos que Jesus apanhou, foi surrado, tá? E as contundências no seu corpo geraram o quê? Dores atrozes. Dores atrozes. Isaías 53, no versículo 10, diz assim na parte A: todavia ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Olha só, a Deus, ao próprio Pai, agradou moê-lo e fazê-lo o quê? Enfermar. Olha só, isso aqui, irmão, é uma revelação tremenda. Antes de existir o nosso tempo e o nosso espaço lá na eternidade, Jesus já foi designado ser o quê? O Cordeiro de Deus. Então, já lá na eternidade, ao Pai, ao próprio Deus, olhando para o seu Filho à direita, ele determinou: eu vou moer com você. Eu vou fazer você enfermar. Ou seja, no caso de enfermar, Jesus teve o quê? Dores, febre, devido à posição em que permaneceu na cruz. Teve cãibras, dores atrozes pendurado lá na cruz. É a palavra de Deus que nos fala. E os que lhe viam, os que passavam pelo local e viam Jesus, alguns curiosos, né? E outros que estavam ali realmente para ver o espetáculo, e alguns que estavam para acusar. Agora, me parece assim,
tem um grupo, irmão Anderson, irmão que está em casa, um grupo variado de pessoas em relação ao que estava acontecendo aqueles dias e aquela semana lá na crucificação de Jesus, tá? Lá em Jerusalém. Tinha uns que não estavam nem aí para o que estava acontecendo, desligados. Estavam trabalhando nos seus afazeres, na sua lavoura, cuidando das suas ovelhas. Era só mais um sendo crucificado. Outros estavam negociando, estavam além e aquém do que acontecia espiritualmente. Então os que não estavam nem aí. Não estou sabendo o que está acontecendo, né? Tanto é que quando Jesus ressuscita e ele está indo pelo caminho, ele encontra 2 discípulos, né? E um deles pergunta: tu está sabendo o que aconteceu aí em Jerusalém? Jesus diz o quê? Pô, mas tu é forasteiro que não sabe o que aconteceu? Então veja bem, muitas pessoas concorriam e algumas não sabiam o que estava acontecendo. Tinha aqueles que estavam longe da cruz, observando de longe, perguntando: escuta, o que está acontecendo lá? Me parece que mais um ladrão, mais um assassino, né? Mais alguém que andou se rebelando contra os romanos e agora está pagando com sua vida. Parece que essa gente não aprende, né? Parece que esses meus irmãos judeus não aprendem. Não adianta, eles estão dominando, eles estão comandando aí, não tem como. Agora o cara se levanta contra os judeus, ó. Mais um lá. Ah, que dó, né? Que pena, né? Mais um irmãozinho nosso que vai ser executado. Como se fosse simplesmente mais um como tantos outros. Exatamente. Aquela época, aquele contexto, a normalidade. Então nada passava de algo que costumava acontecer, nada passava de algo corriqueiro e rotineiro. Ou seja, alheios a quem e além de tudo que estava acontecendo, sem compreender o contexto do que ali acontecia. Exato. Não estavam entendendo o que é que acontecia no mundo espiritual. Porque até para saber o que está acontecendo no mundo espiritual, tu tem que estar inserido no contexto. Com certeza. Não tem como você... quer dizer, você... dei 2 exemplos de pessoas. Os que estavam longe, nada sabiam, nada entendiam, não haviam percebido nada. Tá? E tem aqueles que estavam longe, que é só o tal disse-me disse. Que a pessoa diz aí, diz que, né? É o disse-disse, né? Ai, agora tinha os que estavam longe, tá? E observavam, tá? O que estava acontecendo. Mas também não chegavam mais perto. Estavam só de longe. Tinha os que estavam perto. E aí o que diz a palavra de Deus? Diz aqui que a Deus lhe agradou moê-lo, tá? A Deus lhe agradou moê-lo e fazê-lo, né, enfermar. Mas nós temos, tá, alguns que passavam na frente da cruz, olhavam para Jesus e chacoalhavam a cabeça. Chacoalhavam a cabeça, né? Outros censuravam, outros, quem sabe, falassem palavrão. E alguns diziam: se verdadeiramente tu é o Filho de Deus, desce agora da cruz. Salva-te a ti mesmo, né? Salva-te a ti mesmo. Bom, meus amados, o que nós temos? Alguns que viam, como já falamos, escondiam o rosto diante da cena cruel que Jesus foi submetido. Tá? Isaías 53 na parte B, tá? Do versículo 3. Diz que, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele o quê? Não fizemos dele caso. Agora eu quero convidar você para ir lá para o livro de Mateus, capítulo 27. Tem uma passagem interessante lá em Mateus, capítulo 27, aonde no versículo 39, ele diz assim, ó, por favor: os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça. Então agora nós pegamos Isaías 53, versículo 3, e pegamos Mateus e aplicamos junto no mesmo texto. Então se nós fizermos uma leitura, vai ficar assim, ó: era desprezado, mais indigno dos homens, tá? Homens de dor experimentado nos trabalhos e sofrimentos.
como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Os que passavam, já estou em Mateus, blasfemavam dele, de quem? De Jesus, balançavam a cabeça, e no 30 dizendo, tu que destróis o templo, e em 3 dias constrói, salva-te a ti mesmo, se tu é o Filho de Deus, desce da cruz. Está dando para entender? Está dando para perceber o que é que está acontecendo com Jesus Cristo? O grande problema, meus irmãos, é que os sacerdotes, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os capitães do templo, todas as pessoas que ali serviam no templo, estavam com um ódio terrível. Eles tinham que matar aquele homem. Eles não podiam deixar aquele homem o quê? Livre. Por causa do quê? Religião. Disputa religiosa. E Jesus, para eles, era um perigo. Uma ameaça. Uma ameaça. Uma ameaça. Enquanto Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote e o sacerdote, estavam preocupados com posição religiosa. Tá? E algum deles falou, nós temos que matar esse homem. É necessário que um só morra por toda a nação. Porque se nós não matar esse Jesus aí, esse camarada está em conluio aí com os romanos virão e vão tomar o nosso o quê? A nossa posição, vão tomar o nosso lugar. Vai nos desmascarar. Exatamente. E aí, irmãos, quando a posição ministerial dos hipotéticos homens de Deus é colocado em confronto com a verdade da palavra, o que acontece? Se armam, se jogam nas trincheiras e querem trocar cartucho. Tá? Querem trocar cartucho. Mas Jesus, ele falou várias vezes, ele disse, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é aqui da terra. Porque se o meu reino fosse aqui da terra, eu clamaria e o Pai mandaria legiões de anjos. Tá? Vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Se eu fosse aqui de baixo, os meus anjos iam me defender. Agora, eu não sou daqui. Então, eu não tenho nada a ver com esse mundo, a não ser com almas, com vidas. Porque o Filho do Homem veio salvar, veio resgatar e veio salvar aqueles que estavam o quê? Perdidos. Porque há uma passagem lá no livro de Mateus ou de Lucas que diz assim, e o povo que habitava na região da sombra da morte, resplandeceu o quê? Uma luz. E essa luz é Jesus. Inclusive Jesus fala, enquanto eu estou no mundo, sou o quê? A luz do mundo. Tá? Enquanto tem luz, podemos andar na luz e ver o caminho. Agora, quando vem a noite, quando vem as trevas, mais ninguém se pode guiar e pode ter o quê? Uma armadilha. Pode ter um buraco. Pastor Paulino, em relação a isso, para que a gente possa também deixar esclarecido, eu costumo pesquisar muitas coisas. E na internet a gente sabe, tem muita coisa que vai acrescentar, sabendo pesquisar, sabendo buscar e as fontes corretas, mas também há muitas coisas que não acrescentam e elas depreciam. Elas não edificam em absolutamente nada. E não faz muito tempo, eu encontrei na internet um vídeo em que algumas pessoas discutiam acerca da passagem de Jesus, quando Jesus esteve entre os homens, e falavam acerca do 100% homem e 100% Deus. E abordando esse ponto que trouxe aqui, pastor, para que possa explicar e que fique de fato claro à luz da palavra de Deus. Porque nessa discussão, alguns defendiam de que, de fato, Jesus não o fez. De fato, Jesus não deu ordem aos anjos porque ele era 100% homem e havia deixado de ser Deus. Então, esse tipo de coisa foi falada. E outro fez o contraponto, dizendo que não,
que Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas que, cumprindo o propósito e à luz da obediência, não deu ordem, porque foi tentado. Se és mesmo filho de Deus, desça daí, desça da cruz. Assim como Satanás, quando tentou Jesus no deserto, também, se és mesmo filho de Deus, dê ordem aos teus anjos, e eles irão te socorrer, irão te, claro, parafraseando, como diz o pastor, te acolher. E em uma pesquisa acabei encontrando certa mirabolância falando acerca disso. E muitas pessoas nos comentários daquela publicação, daquele vídeo, aquele conteúdo que não agregava em absolutamente nada, traziam que acreditavam nisso, concordavam e acabavam sendo direcionadas a esse entendimento. Então, quando nós temos em nossas mãos a oportunidade de falar acerca da realidade à luz da palavra de Deus, nós precisamos também fazer jus a essa oportunidade para trazer o conhecimento verdadeiro à luz das Escrituras. Eu vou responder com uma leitura bíblica, tá? Livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo ao qual devia se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma e forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, ele deu um nome poderoso sobre todos os nomes, para que diante do poder do nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e no mais profundo da terra, e confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém. Bom, alguém poderia dizer, então está resolvido. Jesus não é Deus, porque ele se esvaziou e ele não quis ser como Deus. Agora, quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 1, nós temos assim, versículo 5, parte B. Tu és o meu filho e hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e tu lhe serás por filho. E novamente eu inserir o primogênito no mundo e todos os anjos de Deus, aliás, e dá ordem para que todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, quem dos seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo? Agora eu quero que tu preste atenção, meu irmão. Hebreus 1:8. Do filho, porém, diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus amigos. O que nós temos aqui? Nós temos no versículo 8 que ele diz, porém acerca do filho. O que Deus diz? Ó Deus. Deus falando acerca de Jesus e chamando Jesus de Deus. E diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. No versículo 9 ele diz assim, por isso Deus, falando de Jesus, o teu Deus te ungiu com óleo, mais do que óleo da alegria, mais do que todos os teus o quê? Amigos. Agora temos que entender assim, quando Jesus se esvazia de si, não é que ele deixa de ter a sua natureza espiritual. Ele continua tendo a sua natureza espiritual. Só que muitos não atentam pelo fato de que ele está na forma de servo. Humilhou-se, tomou a forma de servo. Por exemplo, nós estamos em 4 pessoas aqui no estúdio. Tá? Aí as pessoas que falam isso esquecem que cada um de nós que estamos aqui somos um ser tricotômico. Temos um espírito, temos uma alma
e temos um corpo. O nosso espírito conversa com o Espírito de Deus e com a nossa alma. A alma interage com o espírito e com o corpo. E o corpo interage com a alma. Nós temos em nós a natureza espiritual de Deus. Alguém pode dizer, prove, Paulino? E tomou o boneco na sua mão, feito do barro, assoprou nas suas narinas e o homem passou a ser o quê? Alma vivente, espírito e alma. Quando Deus sopra naquele boneco, ele está colocando parte da sua natureza de Deus dentro do homem. Então o homem tem o lado espiritual de Deus. E o interessante que lá no livro de Eclesiastes, acho capítulo 12, versículo 7, nós já lemos aqui, alguns dias atrás, acerca de quando a pessoa morre, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, e o espírito volte para Deus que o deu. Então o que nós entendemos? 12:7. O pó volta à terra, né? O corpo volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Tu te lembra que eu falei sobre o espírito volta para Deus porque é essência de Deus. A alma, que é a nossa caixinha preta, ou vai para Deus se tiver salva, ou então vai para lugar tenebroso, e o corpo vai para a sepultura e apodrece. Então Jesus, ele tinha a natureza de Deus nele, que era uma natureza 100% espiritual, ele era 100% Deus e era 100% homem. Amém. Irmãos, entenderam a importância de nós compartilharmos os conteúdos, de nós marcarmos as pessoas e enviarmos o link da transmissão, para que nós tenhamos de fato o discernimento de entender tudo como é, conforme a palavra de Deus e à luz da palavra de Deus. Então isso é muito importante, porque na internet, nós falamos há pouco, nós encontramos diversas publicações das mais diversas naturezas. Mas o que de fato está alinhado com a palavra de Deus? O que nos traz a luz das Escrituras e vai nos edificar de alguma maneira? Precisamos estar atentos, tomar muito cuidado com isso, vigiando o tempo todo. Então aqui nós temos essa oportunidade para você também enviar para as pessoas que você conhece, para os seus familiares e incentivar todos os dias os membros do seu PG para que na segunda-feira se organizem, reservem o tempo e estejam aqui conosco para estudar. Porque aqui nós temos, e é uma característica aqui da Renovar, o estudo, a palavra, conforme as Escrituras Sagradas. Entenderam, irmãos? Compreenderam? Qualquer dúvida que tenham, deixem abaixo nos comentários e elas serão respondidas. Por isso que é importante também que você tenha sempre o seu lápis, a sua caneta, o seu caderno, você tenha o seu rascunho, você tenha a sua colinha para tomar nota de tudo o que é estudado aqui. Pastor Paulino, dando sequência. O que acontece é assim, as pessoas elas não têm o entendimento da posição de Jesus. Por exemplo, a maioria prega, tá? Que ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar para levar a sua igreja. E aí eles dizem que nem Jesus não sabe. Mas eles se embasam numa passagem em que Jesus estava na forma de servo. Não havia ainda morrido e não havia ressuscitado. Aí ele diz, daquele momento, daquela hora, ninguém sabe. Nem os homens, nem os anjos e nem o Filho do Homem. Olha bem, Filho do Homem é um dos títulos da natureza humana de Jesus. Filho do Homem, tá? Agora, depois que Jesus ressuscita, o que Jesus diz? Todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Aí eu pergunto, Jesus recebeu poder até onde? Céus e terra. Agora, quando é dado o poder de Jesus e ele domina, tudo agora está na mão dele, ele sabe. Porque lá no livro do Apocalipse, o que é que o João diz? Que Jesus é o espírito da profecia. E se Jesus revela através do Espírito Santo
todo o livro do Apocalipse, revela toda a escatologia, desde o começo, em Gênesis 3,15, até o último versículo que diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Jesus sabe. Então, se nós tomarmos alguns versículos da palavra do Senhor, inadvertidamente, sem ter o conhecimento, claro, vão acabar dizendo isso. Esse é o risco de isolar versículos. Exatamente. E não estudar o contexto. Por exemplo, por que Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo, pelo inimigo, Mateus capítulo 4, ele não chama anjos para livrar ele? Porque ele tinha que passar por isso. Porque a Bíblia diz assim, ó, primeiro, depois que Jesus se batizou, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado. Moisés está na bênção lá no Egito. Está só na gordura. Tá só a bênção. Agora, de repente, o Moisés mata um egípcio para livrar um judeu. Um israelita. Que ainda não tinha Israel naquela época, mas hoje... Aí o que acontece? Vem nos ouvidos do faraó, que seria o seu avô de criação por causa da sua filha. O que faz? Ele pede a cabeça do Moisés. E o Moisés, ó, vaza. Vai para onde? Para o deserto de Midian. Lá ele conhece sua esposa, a casa, etc. Mas daí a pergunta é, por que ele foi para o deserto? Deus permitiu acontecer isso, porque Deus levou ele para o deserto para trabalhar nele o conhecimento do dia a dia no deserto. Do deserto ele tinha que tirar o alimento, tinha que tirar a água, saber os ventos, os dias do calor, as tempestades de areia, como conduzir ovelhas, como resgatar ovelhas, como isso, como aquilo. Por quê? A primeira fase dos 40 anos é no Egito. Toda a ciência e todo o conhecimento do Egito. Jogou fora? Não. Agora o Senhor tira ele de uma situação e leva ele para o deserto para ele aprender o quê? A andar no deserto, ser um expert em deserto. Por quê? Porque a terceira fase da sua vida era tirar o povo do deserto, tirar o povo do Egito, que ele conhecia as ciências do Egito, não seria fácil dobrar ele, tá? E agora fazer o povo andar pelo quê? Pelo deserto. Deu para tu entender? Então agora, Jesus é batizado, é tomado pelo Espírito Santo, é levado para o deserto e a Bíblia diz o quê? Para ser tentado, para ser provado, para ser sabatinado. Tá? E depois dos 40 anos, dos 40 dias, ele é ainda tentado mais uma vez pelo inimigo, através da fome. Tá? Se realmente tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E aí Jesus responde como? Através da palavra de Deus. Nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, mas se tu é o filho de Deus, lança-te daqui de cima para baixo, do pináculo do templo, lá uns 15 metros. Tá? Porque dará ordem aos seus anjos para te guardarem. Só que ele esqueceu um pedaço do versículo, que diz para que te guardem todos os teus caminhos, para que não tropece com teu pé em pedra. Tá? Jesus rechaça. E o último ele mostra todos os prazeres do mundo. E diz, ó, te darei tudo isso, se tu prostrado me adorares. Aí o que a palavra de Deus fala? Que a Bíblia diz, a terra e tudo que nela há pertence a Deus. Daí Jesus disse o quê? Vai-te, Satanás, some da minha frente. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele te prostrarás. Aí estava a prova, a fidelidade, a confiança e o conhecimento da palavra de Deus sobre a pessoa de Jesus. O que é essencial, afinal de contas, de que maneira nós evitaremos sermos dobrados, confundidos, ludibriados quando nós não conhecemos a palavra. Aquilo que nos dizem, nós recebemos como uma verdade absoluta porque não conhecemos a palavra e aí está o risco também
de um versículo isolado, tirado do seu contexto, e infelizmente a gente vê muito acerca disso, versículos tirados do contexto para dar o tom de uma realidade que convém a alguém. Versículos de repente, aliás, doutrinas embasadas num só versículo, tá? Ou textos fora de contexto gera pretexto. Gera pretexto. Eu não posso pegar um versículo da Bíblia e tornar aquele versículo uma doutrina. Por exemplo, Jesus no dia da ceia pegou uma cambuca, uma gamela, né? Seu Pedro? Uma gamela, foi até os discípulos e lavou o pé de todos. Apesar de que Pedro disse, Senhor, então lava tudo. Ele disse, não, Pedro, o corpo está limpo, só os pés. Tá? Jesus lava, e aí Jesus diz, assim como eu fiz para vós, fazeis vós também. Agora eu te peço, Jesus estava ensinando um lavar o pé do outro? Era isso que Jesus estava ensinando? Não. O que Jesus estava ensinando? Humildade, a ser servo, servir, humilhar-se diante do seu servo. Assim como eu estou fazendo o quê? Lavando o pé, demonstrando humildade para com vocês. Façais vós assim também para com os outros. Mas daí tem gente que tomou essa passagem e tornou essa passagem o quê? Doutrina. E lavam os pés. Nada contra, cada um faz o que quer. O interessante é que ninguém pega outros versículos que dá tapa na cara nossa e transforma em o quê? Em doutrina. Por exemplo, a Bíblia diz, quando tu fizer um banquete, não convida os amigos que depois vão te convidar e vão te, como é que eu vou dizer? Te devolver o convite. Mas sai tu pelas ruas, convida quem? Os cegos, coxos, paralíticos, pobres, famintos e dá de comida para eles. E tu terá o quê? Um galardão lá no céu. Alguém transformou esse versículo em doutrina universal? Tu faz isso, Miller? Não, né? E parafraseando também, não saberás a tua mão esquerda o que fez a direita? Exatamente. Exatamente. Amados, voltando aqui para cumprimento das dores do Messias, é o que nós estamos falando, tá? E nós temos que entender que Jesus fala acerca de mim, está escrito no começo do livro, do rolo do livro. Eis que venho Deus para fazer a tua, o quê? Vontade. Jesus tinha consciência de que ele era o Cordeiro que havia vindo para tirar o pecado do mundo. Quando ele está subindo para Jerusalém, ele diz assim, ó, nós subimos para Jerusalém. E vai acontecer com o Filho do Homem acerca daquilo que está escrito. Que vão prender, vão açoitar, vão condenar, ele vai ser crucificado, morto. Mas ao terceiro dia vai o quê? Ressuscitar. Aí Pedro puxa ele e diz, mas não fala isso, Jesus. Isso é ruim para os negócios da nossa igreja. Isso não é bom, Jesus. Você falando que tu vai morrer, o povo todo te seguindo, eles não querem seguir um morto. Eles querem um cara vivo, um cara que está abafando, que nem tu, fazendo milagres, cego vê, paralítico anda, leproso é limpo. Jesus não fala isso. Jesus diz para ele o quê? Afasta de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Por quê? O inimigo estava usando a boca de Pedro. E Jesus sabia o que esperava. Então, Jesus, quando está na cruz, pregado, e ele diz está consumado, cumpre-se as dores do Messias, profetizado por Isaías, capítulo 53. Agora veja bem, ele sofreu também pelos seus irmãos, judeus, e por nós, como ovelhas desgarradas, ovelhas que não tinham o quê? Quem as guiasse. Isaías capítulo 53 e versículo 6. Todos nós andávamos desgarrado como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Agora veja bem, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De todos nós, da humanidade todinha caiu sobre a pessoa de quem? De Jesus Cristo. Amados, eu quero ler com vocês, tá?
parte desse capítulo de Isaías, que nós ainda não lemos, do versículo 4 em diante, que diz assim, sobre as dores do Messias. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus, pelas suas pisaduras. Pisaduras. Pela surra que ele tomou e coisa e tal, nós fomos o que? Sarados. Aí o versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão, pelo juízo, foi tirado. A opressão de quem o julgou e o juízo de Herodes e Pilatos, tá? Ele foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Tá? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo. Meu povo quem? Judeu. Porque o Isaías era judeu. Foi ele atingido. Versículo 10. Todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma puser por expiação do pecado. Olha só, a alma, a vida, o nefesh, tá? Verá sua posteridade, os que vieram depois, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. A obra, o sacrifício e o ministério de Jesus. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará o quê? Satisfeito. Amém? Amém. Então veja bem, o que acontece com Jesus Cristo é algo grande, é algo maravilhoso. As dores do Messias não é um acontecimento corriqueiro, tá? E só fala que Jesus não era Deus quem não conhece as Escrituras. Quem ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor e Jesus Cristo. Mas tem os milhares, aos milhões que vão testificar que verdadeiramente Jesus era. Bom, diz que pela testemunha de 2 ou 3, tá? Uma obra ou um fato será o quê? Confirmado. Está lá na cruz Jesus, está os seus parentes, seus amigos, está João, né, o evangelista João, está lá Maria Madalena, Maria de Cleófas, e está lá Maria, mãe de Jesus, e tem uma pessoa de suma importância, de credibilidade, tá? Uma pessoa de credibilidade, o centurião romano, que comandava uma centúria, comandava 100 soldados. E ele comandava ali a situação. Jesus foi crucificado, Jesus foi pregado, fizeram um buraco, levantaram a cruz, socaram a cruz no buraco, botaram umas pedras, a cruz ficou lá e ele comandava a situação ali. E de repente ele fica longe, só observando. E de repente Jesus disse: Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. Acontece o quê? Acontece terremoto na face da terra, vários sepulcros em vários lugares abrem, ressuscitam muita gente, saem, entram na cidade e se encontram com seus familiares. Tá? O dia torna que nem noite e uma cena terrível lá na cruz. E o centurião de longe olhando. Depois que passa tudo isso, provavelmente 3 horas de escuridão, tá? Terror sobre a face da terra, o centurião diz o quê? Verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Amém?
Amém. Porque, amados, morrer como um herói, nós temos um monte de gente que morreu como herói. Nós temos o Tiradentes no Brasil, que morreu como herói, que se levantou contra o sistema, que foi morto, esquartejado, deixado o seu corpo lá. É um herói nacional, Tiradentes. Herói por herói? Jesus, um herói. Agora, a diferença é o que acontece, como eu falei antes, no mundo espiritual. Alguém que havia sido crucificado antes, houve terremoto? Abriu-se os sepulcros? Os mortos ressuscitaram? Hã? Houve escuridão durante mais de 3 horas? Aconteceu isso? Não. Então o diferencial todo está de que quando Jesus diz está consumado, grandes coisas acontecem no mundo que? Espiritual. Amém? Amém. E o principal ponto, como disse Paulo também, principal ponto, a ressurreição, ou seja, quem antes, durante ou depois ressuscitou? Absolutamente ninguém, somente Jesus, somente Jesus. Irmãos, com certeza, vocês, assim como eu que estou aqui ao lado do pastor Paulino, fizeram um ótimo proveito desse estudo. E eu espero que sim, e eu espero que a gente continue valorizando muito, valorizando bastante essas nossas segundas-feiras, essas nossas oportunidades. Precisamos valorizá-las. Você entende, nós entendemos a riqueza dessa proximidade, a riqueza dessa comunhão e a riqueza desse estudo, para o nosso elevo, para a nossa edificação. Então, vamos valorizar, irmãos. Lembrando também que você pode compartilhar. Compartilhe. Além de enviar o link, compartilhe também nas suas redes sociais. Compartilhe porque esse conteúdo todo, ele fica salvo aqui no canal do YouTube da Renovar em Cristo. Então aqui ele fica salvo e eu já convido você para que assista às lives anteriores. Há uma riqueza imensa de conteúdos, todos eles à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. Pastor Paulino. Amém, amados. Eu creio que se fomos caso de bênção para você, que Deus te abençoe. E nós convidamos você para estar conosco na próxima segunda-feira. Querendo Deus, vamos estar eu aqui e o Anderson, ministrando a palavra de Deus para você, trazendo um pouquinho mais de conhecimento para acrescentar a sua fé. Eu quero orar por você. Deus amado, nós clamamos nesse momento, Pai, através do nome de Jesus, e pedimos que a Tua palavra, que foi ministrada essa noite, encontre, Senhor, solo fértil na vida dos Teus filhos, para que, Senhor, germine, cresça e dê fruto. Também estende a mão e abençoa Teus filhos lá nos seus lares. Ministra a saúde, livra da Covid, guarda a cidade de Chapecó, guarda o povo brasileiro. Não permita que o inimigo, Senhor, através de seu modo de operar, venha trazer, amado poderoso Deus, opressão e domínio sobre a vida do povo. Mas que pela Tua mão, a Tua graça e legiões de anjos, Senhor, pelejem a favor do povo brasileiro. Eu oro pelas famílias, pelos Teus filhos. Abre portas, ministra a bênção do céu. Não deixa faltar a farinha, o azeite, nem a roupa, nem o calçado. Eu oro em nome de Jesus por cura e libertação, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amado, obrigado por ter ficado conosco até agora, até o presente momento. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá, beijão no teu coração. Tenha uma semana abençoada, cheia de bênção, graça e paz. Esforce as tuas mãos. O Senhor é contigo. Até lá.